E aí, gente, é a doutora C. Vamos aqui ao Market News com os acontecimentos da semana e grandes novidades. Pois é, contemple aí que nós estamos olhando para o fundo aqui de 2023. Acredite, se quiser. Market News está super interessante. Vamos falar sobre bonds, a renda fixa americana. Vamos falar sobre oil. E por que o oil pode estar indo para $200? Será que o que nós estamos vendo agora é a máfia dos ursos? Poxa, será que esse mercado só vai cair? Será que a gente vai ter crash agora em 2023? Porque só pregam medo e sangue nas ruas? Sabe, né? O ouro tá horrível. E os índices estão querendo cair, mas subindo, né? É por isso que, se é que vai ter sangue nas ruas, a gente tem que olhar pro dólar, saber se é a hora de vender, olhar pro VIX. Como é que tá ali o rendimento dos 10 anos, né? Como é que estão esses bonds, se as pessoas estão buscando bonds ou não, né? Que é essa renda americana. E em meio a tanto sangue nas ruas, olha lá, ela voltou, sim, Apex, 90% de desconto. E assim, gente, só por 6 dias, tá? Então essa semaninha aí, tá? Até o dia 5 de outubro. Por isso, nessa importante semana de outubro, que a gente tem um ralizinho aí chegando, como eu vou falar pra vocês, a Apex vai estar 90% de desconto. Então tá aí o código na descrição do vídeo, pegue aí que vai ter um link, né? E vale para 20 contas que você pode comprar ali para conta patrocinada. Na conta de avaliação pode comprar quantas quiser, tá? E aí provavelmente não cancele essa conta, tá? Ainda que você não vá usar, porque normalmente depois da promoção de 90% que a Apex está fazendo, porque ela está quebrando todos os recordes, gente. É a prop firm americana que está dando mais payout, mais dinheiro para as pessoas aí. Então, se você quer ser trader patrocinado e ganhar em dólar, este é o momento. E eu falo para vocês não cancelarem, porque normalmente ela faz 50% de reset depois, que você não deve resetar. Mas se infelizmente você não fez o money management adequado e precisa resetar a conta, então vai pagar ali 50% de desconto, tá? Mas o ideal, gente, é você esperar, porque essa promoção ela é renovável, tá? Só que não renovável por 90%, mas renovável 80% de desconto. Ou seja, você só vai pagar aqueles 20%. Então, uma conta de $50 mil, você não acredita, mas tá $17,40, gente. Isso aí era R$80, agora como o dólar subiu, tá R$90. E o mais legal é que quando você pegar a conta patrocinada, você vai poder tirar 100% do lucro para você pelos primeiros $25 mil. E detalhe, por conta, nenhuma outra prop firm faz isso, nenhuma outra prop firm de futuros faz esse tipo de coisa de dar 90% de desconto, só a Apex. Por isso que ela é imbatível, é a melhor prop firm que tem, tá, gente? Não perca tempo aí com prop firm de Forex, onde o mercado não é regulado. O mercado aqui dos futuros ele é totalmente regulado, ele é centralizado. E eu ainda vou fazer um vídeo agora que o pessoal está pedindo muito aí da diferença entre Forex e futuros. Então, é agora ou nunca. Não perca a promoção da Apex até o dia 5 de outubro de 2023. Somente válido nesses 6 dias. Será que o mercado bear acabou? Será que ele vai continuar e essa subidinha aí ela é totalmente fake? Nós tivemos que ter cuidado porque esses dias de setembro foi dias de blackout muito feios, tá? Mas agora e no começo de outubro geralmente tem um ralizinho ali na sazonalidade, como eu vou mostrar para vocês depois. O que fazer? Para onde correr? Vamos ao Market News. Você tem que clicar ali em mais e daí pegar o link na descrição. BankMath 40 para Elite e o código que está aqui na tela, TUULIWHX para Apex. É muito importante que vocês cliquem e vejam ali na descrição do vídeo que tem um monte de informação que eu sempre coloco ali, tá, gente? Então, clique em mais ali. O meu tá aqui more porque tá em inglês. Mas ali tem várias informações importantes que você não pode perder. Inclusive, às vezes tem índice na descrição que você pode chegar mais rápido e encontrar o que você quer. Vamos nós, porque a missão impossível continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos. E aí, vai ficar no sonho? Ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Se quiser. Vamos olhar aqui então no Finvias o mapa do mercado. Olha a vermelhama disso daqui tudo, tá, gente? Então tá absolutamente
tudo vermelho, tá? O que não tá vermelho é energia. Então você vê ali chão, você vê ali uns pouquinhos verdinhos, tá? Se a gente olhar aqui, todos os índices tiveram aqui no vermelho, liderados aí pelo Russell, que tem um monte de banco, tá? Que tá pegando uns negócios no banco aí. E também pelo Nasdaq. Se a gente olhar aqui nos setores, tá? Isso aí é um típico mercado risk-off, que você tá vendo aí um mercado em tendência de baixa, tá? Olha aí, vermelhama absurda, né? E olha lá quem que tá ali menos pior, tá? Healthcare, energy. Então você vai ter os setores de saúde e energia que estão os menos piores. Tanto aqui, então, no gráfico diário como no gráfico semanal. Olha aqui, ó, a performance de uma semana. Tá tudo vermelho, gente. E quando começa a vir esses setores mais defensivos por primeiro, é um mercado tipicamente em baixa. Se a gente olhar aqui para os futuros, você vai ver que os futuros eles estão menos piores aí, né, do que as ações de uma maneira geral. Eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira de manhã, só para vocês verem a diferença e tem coisas muito importantes aqui, tá? Eu tinha feito um outro vídeo, mas eu não consegui editar a tempo, porque é muita coisa que eu tenho que fazer nessa vida. Mas se a gente olhar aqui, olha que coisa interessante. Todos os nossos targets aqui, pelo menos os meus targets, já foram atingidos. Então vamos falar aqui das ETFs, porque aqui é onde o dinheiro tá? Então antes de analisar qualquer futuro, a gente tem que ver o gráfico aqui do SP500, que está na forma do SPY, aqui do SPY. E aí a gente tem um canal de alta aqui bem claro nesse gráfico do diário. E aí tinha uns targets, né, bem característicos ali que tinha um gap aberto, né? Se vocês forçarem o olho, você vai ver ali que tem um gap ainda que está aberto ali nos 418 do SPY. Então esse canal de alta ele é muito simétrico, ele é bonito, tá? E toda vez que bateu no suporte, tende a ir lá para o topo. Adivinha onde que nós estamos agora? No suporte. E adivinha onde que a gente está agora? Na cara da média de 200. Ora, tudo isso aqui é um grande ponto de compra no intraday, tá, gente? E aí, vocês lembram lá de outubro, quando a gente teve, então, um fundão bem bonito? Pois é, né? Esse canal aqui já vem um tempo. E toda vez que bate no topo do canal, a gente encontra uma resistência. Batendo no fundo do canal, a gente encontra um ponto de suporte. Ora, a gente está exatamente aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui um monte de círculos, tá? Que eu já deixei marcado. Por quê? Porque tem divergência altista de fundo, tá? Então, você vai comparar o preço do SP500 aqui em cima, tá? Que está em vermelho e verde, e embaixo vai estar o RSI. Quando você vê fundos mais altos no RSI e quando você vê fundos mais baixos no preço do SPY, isso aqui é uma divergência altista. E por que é divergência altista? Porque o negócio ali é de fundo, não é de topo. Se a gente olhar nessas duas linhas verticais verdes, você vai ver a mesma coisa. Tem fundo mais fundo ali no SPY e tem fundo mais alto ali no RSI de 2 horas que está demonstrado embaixo. E essas divergências elas vão se repetindo. Toda vez que você vê o preço mais baixo e o RSI mais alto, isso aqui é uma divergência altista. E aí tende a marcar o fundo do mercado. Ao invés de eu ter colocado aqui o RSI do diário, esse RSI de 2 horas ele é fantástico para o intraday. E adivinha o que está acontecendo agora? Exatamente a mesma coisa. A gente está vendo o preço aqui do SPY indo mais baixo. E o que acontece na RSI? Está mais alto, gente. Então, isso daqui é uma divergência altista. Nós temos um fundo já. Esse fundo ele não é imediato, mas ele está em formação. Aqui não é para pensar em vender. Aqui a gente pensa em compra, mesmo porque a gente deve bater hoje aí nessa média de 200, que é um importantíssimo suporte do diário. Vou mostrar para vocês aqui os settings que eu coloquei, a configuração, tá, do RSI, né? Porque se você colocar o RSI do diário, você vai ver que tá nada a ver, entendeu? Não bate nada com isso daqui, né? Mas aí, ó, deixa eu mostrar a configuração para vocês. Então, você tem aqui basicamente um RSI de 14, tá? Com uma média aqui de 14 e com as bandas de Bollinger ali de 2, né? Mas o mais importante é o time frame. Aqui, tudo no TradingView estou demonstrando, né? Porque tem que estar colocado aqui para 2 horas. Isso aí que é o mais importante, tá? Esse é o grande segredo aqui. Você sempre espera pelo time frame, ou seja, pelo tempo gráfico fechar. Deixa eu mostrar para vocês porque que eu estou usando isso aqui, porque é sensacional. Ó, aqui tem uma configuração, lá em dezembro de 2022, a gente viu o preço fazendo um fundo mais baixo, ou seja, né, ele seguiu ali em tendência de baixa, né? E o que aconteceu com o RSI? Ele estava indo mais para cima, fazendo fundos mais altos. Ora, isso aqui é uma divergência de fundo altista.
E o interessante é que esse tipo de divergência, ele simplesmente, cantou a pedra aqui que a gente estava fazendo um fundo no diário e daí foi só um ralizão de alta. E o interessante é que se você ainda olhar para essas linhas verticais verdes, tá? Você vai ver que lá embaixo, né, naquele mesmo ponto ali do RSI com divergência altista, né, você também vê o estocástico dando compra. E quando a gente junta, então, esses dois indicadores, tá? Aí já tem coisa apitando aqui que a gente está diante de um fundo, né? E é bem precoce esse tipo de divergência quando os dois concordam. Então, toda hora que você olhar aqui para esse RSI, tá? E você ver que ele está fazendo fundos mais altos e você olhar para esse preço indo mais para baixo, tá? Essa aqui é a primeira característica extremamente importante que nós vamos ter um rally de contratendência. E a outra coisa super importante, gente, é o fato do estocástico estar ali abaixo de 20, né? Porque a gente raramente vê esse tipo de coisa acontecendo. Toda vez que o estocástico fica lá abaixo de 20, é porque realmente o negócio está mega ultra sobrevendido. Claro que ele pode demorar um pouco ali naquela região de sobrevenda, né? Mas o importante é que aqui não se pensa mais em venda. Aqui a gente já começa a pensar em compra. Então, se a gente olha esse estocástico, o valor ali está abaixo de 20, isso aqui é porque o negócio caiu demais. E a gente pode comparar ali com o passado, esses pontos ali muito vendidos, né? Quando bateu ali, normalmente pode fazer um ponto de reversão que a gente tem que ficar de olho. E esse gráfico é um gráfico diário, isso daqui não é um gráfico intraday. Então, toda vez que a gente junta esse achado aí do preço mais baixo com o RSI mais alto e o estocástico também dando compra, sempre tem um rally de contratendência muito legal. Então, isso aqui fica muito claro nessas horas aqui do passado, né? Tipo, ali em dezembro, tipo também aqui em março. Em setembro, ali de 2022, a gente também teve isso, né? Em setembro de 2022 foi a mesma coisa, tá? Preço mais baixo, RSI mais alto. Ali o estocástico deu compra, um rally muito bonito ali de contratendência. E isso daí vai se repetindo, porque toda vez que o mercado fica muito vendido, as pessoas vão começar a fechar as vendas. E quando você fecha a venda, você compra. E aí o mercado sobe. Se a gente olhar junho de 2022, você vai ver a mesma coisa. Preço fazendo fundos mais fundos, RSI fazendo fundos mais altos. E aí você vai ver ali o estocástico, que até demorou um pouquinho para dar compra, mas aí acabou dando. E aí o rally foi bastante significativo. Então foi muito legal ali em setembro, porque ali foi o fundo verdadeiro do ano, né? E aí depois, esse daqui na verdade nem foi um rally de contratendência. Esse aqui marcou um rally de verdade mesmo, né? Vamos olhar aqui para maio de 2022, será que isso aconteceu também? Em maio, a gente não teve esse setup, né? O preço ele acabou indo para baixo, mas o RSI estava de lado e o estocástico também não tinha nada ali. Entretanto, imediatamente depois é que a gente viu ali a formação de um fundo mais baixo, bem característico, e aí sim o RSI fez um fundo mais alto. Tá, e aí você pode estar pensando, mas tá, e daí? Por que você está falando tanto isso? Porque, gente, adivinha o que nós temos agora? Você que me diz aí. A gente está vendo o preço indo mais baixo para fechar ali aquele gap dos 418, tá? E aí depois a gente já está vendo o RSI fazendo fundos mais altos. Tá só faltando o estocástico da compra aqui. E aí nós temos um fundo do diário. Mas o interessante é que o estocástico já está abaixo de 18, gente. Então o mercado ele não aguenta ficar sobrevendido muito tempo aqui. Ele até pode ficar um tempo, mas não vai ficar por muito tempo. Então fiquem de olho, porque agora aqui não é para ficar pensando em venda, tá, dos índices. Porque o movimento já foi, tá? Então, se a gente tiver aqui 1 a 2 sessões que mantenham, então, esse estocástico ali abaixo de 20, esse negócio não aguenta. Ele vai fazer um kick aqui, entendeu? Ele vai realmente tentar fazer uma subidona. Então, tem que ficar olhando entre quarta e quinta-feira se a gente vai ver um sinal de compra, tá? Principalmente se a mínima de quarta-feira, ela for, tipo, tocada assim, né? E depois o negócio reverte com violência, porque as pessoas ficam achando, né, que o negócio vai cair até, sei lá, o chão, né? E na verdade não cai, né? E daí é pegadinha. E outra coisa muito importante, eu vou chegar aqui mais perto para vocês verem, tá? Esse gap precisa ser fechado do SPY. Nós estamos muito pertinho aqui. E aí, tipo assim, essa tendência de alta, ela vem já de um bom tempinho, viu? Foi desde outubro do ano passado, tá? Que começou essa tendência de alta e simplesmente não parou.
Então, se você olha aqui para a esquerda, nesse gráfico diário do SPY, tá? Aqui é uma zona de consolidação anterior, que está em verde. E toda vez que você vê o preço ali que toca nessa zona de consolidação, isso pode marcar um fundo, tá, gente? Principalmente se tem um gap aberto, aí sim, ele vai lá, fecha o gap e daí sobe, né? Então, tem que tomar cuidado, porque nós estamos chegando aqui num ponto muito significativo de suporte no mercado. Então, o SPY fechou ali na terça-feira em 425. E a gente tem esse gap para fechar ali ao longo, de perto ali da média de 200 em 418, que seria bem interessante se o preço fosse ali. E aí tem que lembrar que aqui, na cara da de 200, a gente não vende, tá, gente? A gente compra. Esse gap é muito importante dos 422 e faz um tempão que ele está aberto. Não sei se vocês repararam, né? Mas é um tempão mesmo. E assim, pode fechar o gap e ir até o preço ir um pouco mais para baixo, lá em 418. E por que eu estou falando tanto do SPY? Porque, gente, quando fecha esses gaps importantes das ETFs, onde o dinheiro tá, você não fica vendido nos futuros, você compra os futuros, você compra opções, você não fica, em posição mega carregada vendida, porque não faz sentido. Então, é possível que a gente tenha batido nos 425 e não caia mais, tá? E aí o gap não seja fechado, o que eu acho meio brabo. Mas pode ser também que a gente ache um suporte aqui, ou então ache o suporte lá nos 418, tá? Tudo vai depender como é que vai o dia. Interessante que se você olhar aqui, tá? O RSI, ou melhor, o MACD também já está fazendo topos mais altos, tá? Então, a gente está ali com fundinhos mais altos. Na verdade, o RSI também com fundinhos mais altos, né? E ele teve numa região extremamente sobrevendida. Então, o que aconteceu? O preço, ele tentou bater ali em 445, aí ele rejeitou, e aí ele caiu. Inclusive, ele fez um gapzão de baixa. E assim, não chegou nem a fechar o gap lá dos 447, ele simplesmente caiu. Então, é porque o negócio está realmente muito fraco, tá? Então, é muito possível que a gente já esteja olhando para o fundo do mercado nos índices, tá, gente? Principalmente aqui no SP500. Só que assim, talvez forme agora quarta, ou talvez forme quinta, ou talvez forme sexta. Por quê? Porque é o último dia aqui, os últimos dias de setembro. E aí depois a gente entra em outubro. Outubro é um mês ruim, mas a primeira semana de outubro, normalmente, a gente tem um ralizinho, sabe, de alívio, né? Então, as pessoas ficam empolgadas com esse ralizinho, só que aí a partir da segunda semana aí a coisa volta a ficar ruim de novo. Então tem várias coisas altistas, tá? Tem a consolidação prévia ali que o preço está querendo bater, tá? Tem a outra coisa ali do MACD que está aqui na forma do PPO, que tem aqueles fundos mais altos. Tem o RSI que estava sobrevendido e agora está fazendo fundos mais altos, né? E a gente tá num ponto muito interessante que está fechando os gaps e tá na cara daquele canal de alta e também na cara da média de 200. Então tudo isso daí é divergência altista. A gente olha aqui nesse gráfico de 1 hora, tá, do intraday, o que a gente está formando ali? Aquilo ali parece ser uma cunha de alta, entendeu? Então, vamos ver o que o preço vai fazer. Então, diante dessa cunha descendente, se o preço não fizer nada e ficar só de lado, gente, ele já vai romper essa cunha descendente. Aí a gente pode ter um rebote aqui. Então, se o SPY quiser dar uma respirada e subir, provavelmente ele pode subir até ali os 434 por aí, tá, do SPY. Então, você pode notar ali que as médias já estão tudo olhando para baixo. Aquela média cinza ali é a média de 5, a azul ali é a média de 20, tá? Estão tudo olhando para baixo, né, gente? Então, o preço vai tentar subir, vai bater ali e vai enfrentar a resistência. Só que se der uma loucura e o negócio realmente subir, aí ele volta para aquele ponto ali onde teve exatamente a perda do suporte importante, né? Ali naqueles 440, tá? Se é que vai voltar para lá, porque o negócio não tá muito bonito aqui, não. Então, se a gente estiver desenvolvendo aí um rally de curto prazo, é provável que ache um ponto de chão aqui, né, nesse canalzinho, e aí volte lá para aqueles 440 por aí, e aí depois segue, vai caindo, porque na verdade nós estamos num mercado ainda em tendência. E aí o que nós temos? A diferença é que a gente está tendo esses rallies de contra-tendência. O preço está indo para baixo, mas o que acontece ali com o PPO do MACD, né? Ele está indo para cima, tá? Mas seria muito interessante ver o preço subir para esses
questão, 440 né? aí na primeira E esse aqui é um gráfico de fundo de 2 horas. De vez, né? E o mais interessante é que se a gente olha aqui para o gráfico de 4 horas, é exatamente a mesma coisa, gente. Final do ano lá então esse de mercado novembro. já está querendo achar um fundo. E aí, ele não sabe quando como, o preço cair, mas ele já está querendo achar um fundo. 418, 415, se a gente olhar aqui o gráfico diário, você está vendo aqui que essa caixa verde é o espaço que tem para fechar aquele gap que está aberto. O verdadeiro e também é o fundo do canal de alta. Então agora vamos falar do interessante futuro, tá? Então, é que se você olhar para esse gráfico operar ali pela Apex, não é para operar ali com esse negócio do tá fazendo a exclamação, tá? Vermelhinho. Isso daí não vai deixar você operar. Você tem que colocar o contrato faz esse segundo maior para baixo ali estimated tá? volume. Tem um negócio aí é porque a gente tá achando quando você vai na página da CME que porque vê em seguidinha começa então aquele contrato ali de maior volume estimado que você tem que operar. Então, se eu projetar aqui os preços, é muito provável que a gente encontre um fundo agora. E aí, quando a gente encontrar o fundo, tá? Que pode demorar uns diazinhos, mas a gente está muito próximo disso daí. Ele vai voltar lá para os 440, tá? Que deve ser o rally do começo de outubro. E finalmente a gente vai fazer um fundão violento, que vai ser o fundo do ano, tá? Então, que você pega aquele fundo prévio, tá? E aí fica na cara da de 200. Se a gente olhar aqui para o gráfico diário, né, dá para ver então que sempre quando você vai formar um fundo verdadeiro no gráfico ali semanal, você vê que forma um fundo, aí forma um fundo mais baixo, e aí o próximo fundo que vai ser tentado ali, ele não consegue, né, cruzar a mínima, e aí é que começa o verdadeiro ralizão. Por que eu estou mostrando isso? Porque lá em outubro de 2022 foi aqui, gente, que a gente pegou o fundo mais baixo desse mercado. E aí eu me pergunto se a gente não vai ver um fundo mais baixo agora, aí vai ver um rally sem noção que as pessoas não vão acreditar, e depois vai tentar testar as mínimas e não vai conseguir. E aí eu me pergunto se esses 418 aí do começo de outubro provavelmente não vão ser realmente o fundo dos fundos aí de 2023. Vamos analisar os fundos aqui para a gente ver. Lá em junho de 2022, o que aconteceu? Basicamente, nesse gráfico de linha aqui do SPY, do semanal, você vê que o negócio simplesmente caiu, tá? Aí fez um ralizinho meio frustrado, anêmico, e aí depois ele cai, né? Faz um fundo mais baixo e deu, né? E é interessante, na verdade esse gráfico aqui é do diário, né? O preço fez um fundo mais baixo, mas a real é que o RSI estava fazendo o fundo mais alto, né? E olha o McClelland, fez 2 morrinhos para baixo. Tudo isso aí confirmou realmente um fundo, e aí a gente viu um rally de contratendência muito legal. Que na verdade não foi um rally de contratendência, foi o começo de um grande ralizão de alta. Olha que interessante que aconteceu em maio de 2022. Mesma coisa, tá? O preço começou a querer ir mais para baixo, ele fez um fundo mais para baixo, o RSI estava meio de lado ali e tal, né? Mas em seguidinha fez uma divergência muito importante, como eu demonstrei antes para vocês, e olha lá embaixo, né, a gente já tinha feito, né, ali aqueles 2 morrinhos, né, com o McClelland, e ele tentou fazer um terceiro aqui, tá? E aí denotou, né, que a gente teve um rally de contratendência nesse período. Então isso tudo se repete, gente. Toda vez que você vê o preço que faz um fundo mais baixo, tem um rally. Aí o preço faz um fundo mais baixo, daí tem um rally. E aí o que fica acontecendo? Fica se repetindo aí, principalmente se vocês compararem com aquele vermelhinho ali do segundo fundinho que faz do McClelland, né? É muito interessante ver isso. E aqueles aspectos do RSI também com divergência altista de fundo. E o que a gente vê agora? Muito semelhante, né? Então o preço está querendo ir para baixo, tá? E por que não fazer um fundo mais para baixo ainda? E o RSI já está fazendo divergência de alta. E nós estamos em formação desse segundo morrinho para baixo aí, vermelhinho do McClelland. Então agora é esperar o rally de contratendência, porque ele vem. Ele é muito violento nos bear markets, tá, gente? Então fiquem de olho. E agora eu vou falar um pouquinho de candles. Olha que interessante, um monte de candle vermelho e de repente um candle de reversão. Aquele candle de reversão, quando confirmado, ele desencadeia um rally de contratendência. Mesma coisa aqui, vários candles vermelhos, tá? E aí você tem um candle de reversão, um doji, que foi confirmado, e aí um rally de contratendência, que na verdade foi um ralizão de um início de tendência de alta. Aqui de novo a mesma coisa, um monte de candlezinho vermelho, aí você vê um candle ali que tá maior, como se fosse, né, aquele arame da mulher grávida, né, e aí confirmou realmente essa parte aqui do rally de alta.
Sempre que você vê candles que são verdes, que ficam apagando esses candles vermelhos da esquerda, tá? Isso aí é um sinal de alta também. E o que nós estamos vendo agora? Nós estamos vendo um monte de candle vermelho. Por que não hoje mais candles vermelhos? Mas a grande questão é, será que vai aparecer ali os candles verdes hoje? Tudo que a gente precisa, tá? É um movimento forte para baixo, um candle de indecisão e aí a confirmação desse candle, para daí começar o rally. E eu creio que vai ser essa semana. Eu acho, na verdade, que nós já estamos olhando para o fundo dos índices aí. Vamos falar agora do índice do VIX, né? Aqui o indicador de medo e volatilidade do mercado, ele é inversamente proporcional aos índices. Então, quando o VIX sobe, todo mundo fica em pânico, o mercado cai. Quando o mercado fica todo feliz subindo, é porque o VIX está caindo, tá, gente? É bem interessante aqui, o VIX, ele fez uma formação, alguns chamam isso aqui dos 3 índios, né? Então, ele, antes de fazer um topo, ele faz esse negócio, né? Que vai fazendo 3 topinhos. E aí ele cai de vez, né? E se você olhar ali para o PPO ali do MACD, você vai ver que ele já está em tendência de baixa, já deu sinal de venda. E esse daqui é um gráfico aqui do intraday de 2 horas. Se a gente olhar aqui em agosto, olha lá os 3 topinhos de novo. E daí o VIX caiu, tá vendo? Se a gente olhar em março, olha o que nós temos aqui, gente. Os 3 topinhos, tá? E desses 3 topinhos do VIX aqui, faz um tempo que eu já vi disso aqui, né? Então, é muito suspeito na quarta-feira começar a fazer esses 3 topinhos aqui, porque talvez a gente tenha um rally, né? Até o final do dia. Então, se a gente olhar aqui, olha o tamanho desse rally aqui quando o VIX cai, tá? Esse de baixo aqui é o SPY, né? E toda vez que o VIX fica abaixo daquela média de 50, que é aquela linha ali em verde, tá? O mercado, ele faz um rally, né? E quando, infelizmente, o VIX vai para cima, aí não tem jeito, o mercado sofre e continua a cair. Vou mostrar para vocês, tá? Aqui o NYA, tá? O NYSE Composite Index, tá? Com o Summation Index aqui também. E com o McClelland ali embaixo. Então, o McClelland tem um ponto interessante que quando aqueles fundinhos vermelhinhos invertidos ali, tá? Eles começam a chegar perto da linha azul, ali é um ponto muito crucial de fundo, tá? Isso daqui não tem que pensar em venda, tem que pensar em compra, tá, gente? Porque nós estamos no segundo fundo aqui do McClelland. E se você olhar, tudo isso aí se repete no passado, entendeu? O preço começa a querer fazer fundos mais baixos e o McClelland está mostrando ali o segundo fundo ou até um terceiro fundo mesmo, né? Mostrando que o rally de contra-tendência vai começar. Então, tem que ver aí se vai em Londres acontecer um provável fundo ou se vai em Nova York acontecer um provável fundo, né? Mas talvez 2 ou 3 sessões e a gente já consiga ver algum ponto de reversão aí. Vamos olhar agora para o índice da respiração do mercado, tá? A gente vê o percentual, tá? Vai aparecer um número ali à direita que representa o percentual das ações que estão acima da média de 50. Gente, tem 13% das ações. Tem noção que só 13% das ações tá realmente com preço acima da média de 50? Isso daqui, gente, nós temos que pensar num fundo, nós não temos que pensar num topo, pelo amor, né? Então, se a gente olhar para março de 2023, você vai ver que o fundinho ali foi bem próximo, que na verdade é o percentual das ações, né, que estava muito baixo. Então, quando você vê um percentual muito escasso, onde quase nenhuma ação está ali com preço acima da média de 50, é porque esse negócio aqui tem grandes chances de reverter, porque o mercado não aguenta ficar sobrecomprado e sobrevendido muito tempo. E assim, os fundamentalistas estão tudo assustados porque os 10 anos estão lá em cima, né? E porque o sentimento está muito, muito bearish mesmo. Está todo mundo assustadão. Mas isso daí não quer dizer nada, tá, gente? Porque o mercado, ele sempre tem crash na ganância. Ele não tem crash no medo ou no extremo medo. Isso aí não faz sentido. Nunca é assim. Pelo menos não é historicamente. E assim, eu não tenho mais projeção aqui, tá, para as ETFs. De verdade, já bateu aqui em quase todos os meus objetivos, só falta fechar aqui o 418 e é isso. E assim, você quer porque quer fazer um short aqui, tá, que é ficar vendido no SPY. Bom, mas você vai ter um risco, ou um ganho, vai de $10, né, que não é muita coisa, né, seria muito mais interessante ter vendido lá em cima com 40 pontos, né, de lucro, aí seria interessante. Agora, $10 de lucro, gente, na cara da média de 200, eu não vejo nenhum sentido de fazer nenhum tipo de operação vendida aqui. E aí vem a pergunta, por que você não espera a sangria parar e aí você compra? É só isso que eu pergunto, porque é muito mais, assim,
óbvio, tá? No sentido de você ter a probabilidade no teu favor, tá? Não quer dizer que o teu trade vai dar certo ou não, mas quer dizer que você vai estar fazendo um trade cuja probabilidade é maior. Então é muito mais legal você fazer um trade de alta probabilidade do que um trade nada a ver que não tem probabilidade nenhuma, entendeu? E assim, se você tá pensando, eu quero vender, tá bom. Então se você quer só vender, aí o que você faz? Você espera o SPY fazer o ralizão, que vai lá nos 440 de novo, e quando bater nos 440 do SPY, você vai olhar nos futuros, o valor que tiver lá você vende. Pronto, aí sim é uma coisa que parece ter um bom risco, na verdade um excelente risco-benefício. E você vai ter um risco de lucro de $20. Aí agora já melhorou, né, gente? Porque aí você consegue colocar um stop não muito alto, de acordo com o ATR lá, entendeu? E aí você vai calcular direitinho a parte do lucro, que aproximadamente é $20, porque tem que fechar aquele gap ali dos 418. E sabe por que eu falo isso? Porque, gente, os institucionais, eles não vendem no fundo, eles não compram no topo. Por que você quer fazer isso? Entendeu? Não tem que fazer isso. Você tem que esperar, e aí quando todo mundo estiver enlouquecido, quanta compra, pronto. Quer dizer que ali pode ser um ponto bom de venda. E quando tá todo mundo desesperado, meu Deus, sangue nas ruas. Tipo, como tá agora, você não tem que pensar em venda, você tem que pensar em compra, porque isso daí é uma grande oportunidade que você tá vendo. Você só não tá compreendendo, porque às vezes a pessoa fica olhando as coisas erradas e as pessoas em pânico, que nunca ajudam nada, né? E assim, continuando nessa mesma linha de raciocínio, o DXY tá achando o topo, gente. Se a gente pegar o gráfico diário, olha onde o DXY tá. Ele tá aonde tá ali o topo anterior. E fazendo o quê? Uma cunha ascendente. Então a cunha ascendente, ela rompe para baixo. Isso aqui tudo é sinal de topo. E aí, o que nós precisamos ver agora? A gente precisa ver essa cunha ascendente romper aqui. Ela vai ter que perder o suporte. Ela vai romper aqui todos esses preços, tá? E aí, quando o dólar cai, aí é felicidade geral da nação, porque todas as outras coisas sobem, principalmente o oil. Mas o oil tá muito estranho, gente, porque ele tá seguindo, na verdade, os 10 anos, né? Aquele rendimento dos 10 anos da renda fixa. Então vamos ver aqui o índice de medo e ganância. Olha lá onde é que nós estamos, gente. No medo. Se hoje, quarta-feira, o negócio despencar, nós vamos para o extremo medo. É fantástico achar um fundo maravilhoso ali no extremo medo. Você tem que pensar em compra quando tem sangue nas ruas. Você não tem que pensar em compra quando tá todo mundo eufórico, achando que vai tudo lá para 1 trilhão. Aí, olha aqui, gente, isso daqui foi quando o fundo ali de março aconteceu, tá? E aqui foi quando... Depois foi quando outubro fez o fundo, né? E olha onde é que nós estamos. Nós estamos exatamente nesses pontos de fundo, onde o mercado fez fundo no passado. Então aqui tem que pensar em venda? Jamais, gente. Aqui nós temos que pensar em fundo mesmo, em compra. Só que assim, o mercado está em tendência de alta? Não, gente, ele está em tendência de baixa, tá? Então quando o mercado está em tendência de baixa, o mais provável e o mais interessante seria você esperar o rally agora de contra-tendência e aí você vai fazer um vendão lá em cima, tá? Olha aí o momentum do mercado, ele está abaixo da média de 125 dias. E é interessante que se olhar para o passado, você vai ver que a gente achou suporte aqui, o mercado ele fez um rally quando bateu na média de 125 dias ou foi um pouquinho para baixo dela. Você vê aqui também, né, o índice da respiração do mercado, ali do Stock Price Spread, ainda caindo. Só que ele está num ponto onde ele teve fundo anterior. Então, a gente tem que pensar agora, nós estamos aqui num ponto que o mercado pode reagir. E aí vem a pergunta, será que vai reagir mesmo, né? Porque aqui é o ponto onde vai ser maravilhoso se reagir. Então, se a gente voltar aqui para esse gráfico, tá, do índice da respiração do mercado, tá, do breadth, da média de 50, a gente vê ali que o mercado ele faz um preço, ou pelo menos tenta fazer um fundo mais baixo, não consegue, ele está fazendo um fundo mais alto, enquanto que o RSI está fazendo um fundo mais baixo, tá? E ali que marcou realmente o fundo do mercado, e desde então aí o mercado começou a ter uma subida mais significativa. E aqui a relação de put e call, sabe, né? Quando você compra put, você quer que o mercado caia. Quando você compra call, que são opções, né? Você quer que o mercado suba. O negócio tá subindo enlouquecido, como ali o primeiro negócio ali da razão é a put, tá? Então as pessoas estão comprando put que nem louco. Só que agora não é a hora de comprar put, tá, gente? Agora nós estamos diante de um fundo. A gente não compra put num fundo, entendeu? A gente faz outras coisas, mas não isso. Mas isso aqui é interessante, porque toda vez que todo mundo saiu louco comprando ali um monte de put, o mercado ele acha fundo. Então, olha lá, nós estamos subindo aqui. E no passado essas subidas mostraram realmente um fundo significativo.
E eu até me pergunto se isso aqui não é um topo duplo, né, nessa relação put-call, né? Então agora, o que nós temos de bom do calendário? A gente tem ali A gente tem aqui então os bens duráveis, né, antes do mercado abrir. Então esses bens duráveis aqui, essas durable goods, tá? Isso aqui é bastante importante, tá? Então o anterior era um horror, era menos 5,2. Se vier um número bom, tá? A gente vai ficar de olho, que essa é o primeiro ponto importante. O segundo ponto importante é ver se o mercado reage bem nesse sentido, tá? Porque o mercado, gente, ele ainda não tá naquele momento, sabe, que a notícia boa é realmente boa e a notícia ruim é realmente ruim, mas a gente está na transição, mais ou menos indo para isso, porque ano passado era o caos, né, porque a notícia boa era ruim e a notícia ruim era boa, né, aí ninguém conseguia entender o mercado. Se o número vier ruim e o mercado reage bem, aí fica toda aquela galinhagem lá. Será que o Fed vai cortar ali as taxas de juros? Que não vai, mas fica todo mundo pensando que vai. Agora, se o número vier ruim e o mercado começar a ir para baixo mesmo, é porque está todo mundo com medo de recessão. E aí entra numa complicação um pouco mais complexa, que eu não acho que vai ser isso, mas, enfim, pode ser até uma pegadinha no começo do dia. Porque assim, gente, o que eu sinto é que o pessoal do Fed tá louco para as pessoas irem para renda fixa. Só que a renda fixa americana, ela tá numa venda louca, de verdade. O negócio tá só caindo. Chega a ser assustador. Por isso que os rendimentos dos 10 anos estão subindo e por isso que tá tudo indo para baixo, menos o oil, entendeu? Porque o oil tá com um complexo de 10 anos, ele acha que é os 10 anos e ele tá subindo. Só que, na verdade, ele é inversamente proporcional também, mas não sei até quando que vai essa correlação, por enquanto que já começou, faz mais ou menos um mês e meio. E assim, quando que a gente vai ver uma melhora nos bonds? É uma boa pergunta, né? De trilhões de dólares, né? Se eu soubesse. Mas, de qualquer maneira, se a gente olhar o passado, quando aquela curva lá, tá? Dos yields começar a desinverter, aí sim que o negócio vai querer melhorar. Por quê? Porque aí o mercado, ele cai muito feio, tá, gente? E aí todo mundo corre para renda fixa. É isso que acontece. E a curva lá dos rendimentos dos bonds americanos, ela tá tentando desinverter, tá? Toda vez que desinverte, no início parece bom, mas é muito ruim, tá, gente? Porque aí que o mercado ele tem um crash meio feio mesmo, entendeu? Mas enquanto a gente tiver nessa coisa totalmente invertida, nada acontece, tá? E essa desinversão significa que os rendimentos ali dos 10 anos, tá? Ele tá dando mais do que o de 2 anos, né? Porque o que tá acontecendo nos Estados Unidos? Tá tudo louco. Você ficar num rendimento de 2 anos tá rendendo mais do que você ficar num rendimento de 10 anos. Mas é o que tá acontecendo, porque tá tudo invertido. Mas é interessante porque quando os índices começar a cair violento, você vai ver, né, a TLT, por exemplo, né, a HYG, tudo começar a subir, porque é a renda fixa americana. Então, quando a renda fixa americana começa a subir, é porque o dinheiro está saindo da Bolsa de Valores e está indo aqui para a renda fixa. Porque daí fica todo mundo com medo de recessão, porque daí fica todo mundo apavorado e aí por aí vai, né? E assim, a gente tem que aproveitar esse ano, sabe por quê? Porque ano que vem talvez isso aqui aconteça. E se acontecer, o índice vai cair violento, tá? Então, a gente já tá, assim, melhorando aqui o bear market, mas ainda tá ruim a coisa. Então, o mais provável, se você olhar o gráfico da TLT, é que ela esteja fazendo um fundo agora, tá? Se preparando para ano que vem que ela vai ter um ralizão. Porque a renda fixa americana vai ter um ralizão. Então, essa semana tem que ficar de olho na sexta. Por quê? Porque na sexta tem PCE, tá? Esses dados aqui, vocês não tem que pegar e ficar fazendo trade, porque quando vai fazer trade com esses negócios aqui de inflação, é muita confusão, é muita volatilidade, aí não é legal, entendeu? Mas assim, se os dados da inflação vierem menores, a gente pode ter um rally bem legal, tá, gente? Porque nessas últimas semanas aí tá ruim a coisa. E aí no gráfico da sazonalidade, né, do que aconteceu no passado aqui do Almanac Trader, o que a gente vê? Nós estamos ali em setembro, no finalzinho, tá? E aí agora o mercado ele começa a achar um fundo. Só que o mercado em setembro ficou horrível, tá, gente? Ele cai mesmo para fazer um fundão, tá? Mas aí o que você tem que se lembrar é que quando começa outubro a gente tem normalmente um rally maravilhoso, tá? E de todos os índices, né? Principalmente nesses anos aqui de pré-eleição como é agora. Então fica de olho no último dia de setembro, porque no último dia de setembro é quando a gente normalmente tem um ralizão, tá? Porque aí começa aquela primeira semana de outubro ser muito linda, né? E aí depois quando é meio de outubro aí a coisa já não fica tão boa.
Daí, depois da primeira semana de felicidade, que aí o mercado tá subindo legal, né? Aí, infelizmente, o mercado volta a cair de novo. Só que é a última queda do ano, porque aí nós vamos ter, assim, nós vamos retestar aquelas mínimas anteriores para ver se realmente aquilo ali era um fundo de verdade ou a gente faz um fundo mais para baixo e aí o mercado, ele começa a subir de vez, né? Então, fiquem de olho aí nesses 418, porque vai ser mega importante fechar esse gap aí do SPY. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Gente, eu tô meio cansado, não vou conseguir falar do oil hoje, tá? Mas assim, uma coisa eu digo pra vocês, tem uma palhaçada aí pegando que o oil tá subindo porque tem um zoom falando que eles vão banir o fracking lá nos Estados Unidos. Se isso aí acontecer, gente, o oil vai pra 200, aí os caras estão tudo maluco, entendeu? Porque fica falando aí só em energia verde. Só que energia verde é um esquema, isso daí é um mega golpe, porque gasta óleo, entendeu? Então, por isso que a demanda do óleo tá absurdamente alta, né? Porque um monte de carro elétrico que, né, é suposto aí de ser bom e tudo mais, na verdade ele funciona, né, que tem que ser carregado com um negócio lá que o gerador usa óleo, entendeu? Então, né? Mas, enfim, isso aí é outra história e aí eu vou falar depois num outro Market News para vocês. Mas muito obrigada aí por ter assistido esse vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. E muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.